Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus e estudo de sua palavra. É o primeiro dia do nosso estudo Empoderadas, ontem e hoje. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, do verso 7 ao 8. O tempo de Jesus na terra havia terminado. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte sacrificial para pagar pelos pecados do mundo, e se levantou dos mortos ao terceiro dia. Ele derrotou a morte, apagou nossa vergonha e restaurou nosso relacionamento com Deus. Antes de Jesus ascender aos céus, ele deu uma ordem aos seus seguidores, que eles fossem suas testemunhas. Ele prometeu a eles que o Espírito Santo viria, e ele veio, e ele explicou como o poder do Espírito Santo os fortaleceria para falar dele ao mundo. Depois de subir aos céus, Jesus empoderou os seus apóstolos e todos os seus seguidores a propagar a mensagem do Evangelho. Eles deveriam contar ao mundo tudo que haviam visto Jesus fazer e tudo que haviam testemunhado durante o seu ministério. Jesus mudou o mundo e era hora de o mundo saber disso. Cheios do Espírito Santo, os discípulos levaram a mensagem do Evangelho para a Judeia, Samaria e aos confins da terra, exatamente como Jesus lhes havia ordenado. Meninas, o mundo, as mulheres, as redes sociais, jornais, enfim, todos aqueles que acham que podem ou se sentem no direito de ter vozes e dizem que o têm, gritam sobre o empoderamento feminino. E se não vigiarmos, nós até corremos atrás desse empoderamento, porque parece ser benéfico, parece ser bom. Afinal de contas, uma mulher empoderada é tudo, e isso e aquilo. E nós ficamos até deslumbradas por tantas informações que recebemos sobre o tal empoderamento feminino. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que o empoderamento, ele sempre existiu e não é de agora. Ele foi dado à mulher quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma mulher que lhe seja auxiliadora e idônea. Aí está o nosso empoderamento. Foi dado pelo Senhor. Mas o pecado tirou isso de nós. Eu não estou falando do empoderamento da humanidade, do ser humano. Isso Deus deu a Adão, ok? Quando Deus decidiu fazer o homem. Estou falando do empoderamento da mulher. Foi quando Deus disse: façamos uma ajudadora. Alguém que lhe seja correspondente. Alguém que lhe preencha. Alguém que lhe complete. Ela seja auxiliadora e ela seja idônea. Nosso poder está aí, dado por Deus. Mas veio o pecado. O pecado tirou da gente tudo isso. Arrancou. Não só da mulher, mas do homem também. É só meditar em Gênesis. É só ler a Bíblia com cuidado, cautela, sem as vozes gritantes, ouvindo apenas a voz do Espírito Santo. E você vai perceber que realmente o homem, a mulher sempre foram empoderados em Deus. Mas aí veio o pecado, tirou isso de nós. Mas com a morte de Cristo, com a vinda de Cristo à terra, com sua morte, como já lemos, sacrificial, com a ressurreição de Cristo, com a decretação dele de vencer o mal por nós, ele nos devolve o empoderamento através do Espírito Santo. Não é possível ser empoderada em nós mesmas, viu? Esse empoderamento que o mundo está gritando aí não tem a ver com empoderamento, tem a ver com tomada de poder, querer o lugar de outro. Exatamente isso. Estão gritando para as mulheres quererem tomar um lugar que não é dela. E com isso tem deixado as mulheres sobrecarregadas.
Não é disso que vamos falar aqui. Se você entrou nesse estudo pensando, vou aprender a ser uma mulher empoderada segundo os parâmetros da Terra, parou. Exatamente. Não. Existe um único empoderamento e não é esse que você ouve que a Terra oferece. E para isso, você precisa nascer de novo. Exatamente isso. Morrer para o mundo e viver para Deus. Voltar ao Éden. Voltar ao princípio. Voltar ao jardim. Como é que nós fazemos isso? Morrendo e ressuscitando em Cristo. E aí você vai entender o que é empoderamento. Eu te convido a orar e vamos começar o nosso estudo. Senhor Jesus, obrigada por confiar na mensagem do Evangelho aos seus discípulos. Eu sou humildemente grata por ser capaz de ouvir e crer na verdade do Evangelho. Ajude-me a ser uma testemunha do Evangelho em minha vida e para todos aqueles ao meu redor. No nome de Jesus, amém. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!